Hoje nunca foi tão barato você contratar um bom profissional. E por que que eu decidi fazer esse tema hoje e esse vídeo hoje, que vocês podem ver que é um vídeo mais espontâneo, mais despojado, como eu falei para vocês que terão vídeos assim no canal. Hoje o nosso grande problema é o excesso de informação, diferente de alguns anos atrás. Vou dar um exemplo muito clássico que nós podemos ver de mudança nessas últimas 2 décadas. Na década passada, 2010, os anos 2000, 90, qual era o tema principal que nós falávamos sobre alimentação no mundo? Era fome. Existia um grande receio de que quando a população fosse crescendo, outras populações, principalmente africanas, cara, teriam grandes problemas de fome. Mas a tecnologia avançou, as terras agrícolas se tornaram muito mais produtivas e nós vemos que fome hoje não é mais um problema. É tanto que hoje nós não falamos mais de fome. Quando foi a última vez que você ouviu falar, fome em tal região? Qual foi o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? O que está no hype? Obesidade. Hoje nós falamos sobre o excesso de calorias trazendo problemas à saúde. Hoje nós falamos de medicações, olha que engraçado, medicações para reduzir a ingesta calórica para o cara conseguir emagrecer, para tratar o excesso de caloria. Nosso grande medo era a falta, hoje é o excesso. A mesma coisa para a informação, é a obesidade mental. O excesso de desinformação que vocês veem, Instagram, TikTok, podcasts, polui, traz uma distorção que muitas pessoas levam como verdade, aplicam na prática e não tem resultado. E vão perder tempo e dinheiro, que são os dois bens mais preciosos que as pessoas têm. Principalmente o tempo. Cara, o tempo é a única coisa que você não consegue ganhar mais. Não existe. Você só perde. Só perde. E por isso que eu falo, hoje é muito barato você contratar um bom profissional. Barato. Porque você deixa de perder tempo e de gastar dinheiro com outras coisas que não são necessárias. Eu vou te dar o exemplo de alguns pacientes que eu tenho que utilizam medicações para tratar a obesidade. E o que que acontece? Esses caras eles não estavam conseguindo fazer o desmame adequado da medicação. E nós sabemos que é uma medicação de elevado custo para a maioria das pessoas. Na minha prática, eu consigo implementar o quê? Estratégias para esse cara conseguir manter a perda de peso e fazer o desmame da medicação. Para esse cara manter a performance e conseguir desmamar o medicamento sem ter o reganho de peso. É óbvio que isso é variável, depende do paciente, depende da aderência do paciente, mas qual é a grande questão? É que quase todos, para não falar todos, eu consegui desmamar a dose. E aí o paciente passou a usar menos medicação. Com menos medicação, ele gasta menos por mês, como o Jaro, com o Ozempic e qualquer outra que possa ser utilizada. Então esse cara economizou. E antes ele não conseguia fazer isso, então ele já teve um ganho positivo. E hoje o excesso de desinformação, ele é muito claro quando a principal fonte do brasileiro de pesquisa não é o Google. Antes era o Wikipedia. Ah, se fosse ainda o Wikipedia. Hoje é o TikTok. O principal meio de pesquisa por informação é o TikTok. E aí você vê que essa obesidade mental, ela destrói o progresso de muitas pessoas. E vamos fazer uma analogia com bodybuilding, que quem gosta muito de falar isso é o Jorlan. Ah, por que que o físico dos anos 90 eram tão melhores do que os físicos de hoje? Sendo que hoje nós temos mais drogas, nós temos mais estratégias de dieta, de treino, de periodização, desidratação, carb loading. Por que que antes era tão melhor do que é hoje? Porque o que cresceu não foi a informação verdadeira. Aliás, ela cresceu, ela avançou sim. Mas a desinformação cresceu muito mais. Por isso que os físicos de hoje, além de tudo que você pode falar, não são tão bons.
É óbvio, envolve questões de genética, envolve questões de treinamento, aderência, força de vontade, aquela jornada do atleta, do herói que nós sabemos. Mas também tem um excesso de desinformação. Quer ver um excesso de desinformação no fisiculturismo? O exemplo que eu trouxe da teomizartana. Eu vou fazer um ciclo de esteroide, eu vou entrar em uma preparação, eu provavelmente devo ter pressão alta, que o cara não aferiu. Isso o atleta pensando, o usuário de hormônio. Então eu vi aqui no podcast que teomizartana é muito bom, porque ela controla a pressão, ela ajuda a emagrecer e ela controla o colesterol. Tá ótimo, vou tomar aqui 40 miligramas. Não, vi no outro podcast que a dose máxima é 80, é melhor tomar 80. Vou tomar 80 miligramas e tá tudo certo. Mas é bom também eu adicionar uma natoquinase, porque a natoquinase ela evita a policitemia que eu vi no podcast que o cara falou que esteroide aumenta o hematócrito e que natoquinase resolve. Vou tomar também. Mas eu também vou ter que tomar um acetilcisteína porque eu estou utilizando esteroide oral. E eu sei que o esteroide oral ele aumenta TGO e TGP. E aí eu vou tomar acetilcisteína e pronto. Agora eu estou blindado. Blindei o coração, blindei o colesterol, blindei o fígado, vamos para cima. E essa desinformação faz que esse cara não faça uma boa avaliação, não faça os exames. Se faça os exames, vai fazer exames pela metade. Poxa, vai pedir um exame de sangue, vai vir tudo normal. Ok, mas e o restante? E a avaliação cardiovascular? Tudo bem, você começou a natoquinase, que não funciona para hematócrito, e você viu seu hematócrito aumentar? Ou você não fez o exame, um simples hemograma para saber disso? Você já está se pondo no risco. Depois a gente comenta da teomizartana. Mas o que eu preciso falar antes é um estudo que foi feito por Dunning-Kruger, na década de 90, em que ele avaliou a capacidade de conhecimento das pessoas e o quanto elas acham que sabem. Então era uma espécie de uma curva meio que em J, sabe? Uma curva em J. Então nesse polo aqui, mais alto da curva, era o público mais leigo, que não tinha conhecimento nenhum do assunto. Por exemplo, eu, quando vou fazer a minha declaração do imposto de renda, eu não faço ideia de onde começar. Então eu pego os meus rendimentos, pego as coisas e envio para o meu contador. E ele faz isso para mim. Então eu sei que eu não tenho conhecimento do tema, eu não vou me arriscar. Eu sou um cara leigo no assunto. Então eu delego essa função para outra pessoa que estudou e que sabe, vai saber fazer muito melhor do que eu. João, mas por que você não aprende? Porque não vale a pena perder o meu tempo aprendendo nisso. A economia que eu vou ter é muito, muito pequena do que se eu comparar com o estudo na medicina, com o retorno que a medicina vai me dar. Então eu prefiro estudar medicina e delegar essa função a terceiros. É isso o que a mentalidade do pensa, que está escrito no livro do Trabalhe 4 horas por semana, do Mark... agora eu me esqueci o nome dele. Mas vejam esse livro depois. Trabalhe 4 horas por semana, é muito bom. Então eu delego essa função, porque eu sou leigo. Agora, quando a gente vai progredindo na curva, isso aqui essa curva é em J, como eu falei, né? Ela começa lá em cima e aí ela vai descendo. Nessa parte de baixo é aquele cara que se informa por TikTok. Então ele acha que natoquinase resolve hematócrito, ele acha que teomizartana vai resolver problema da pressão arterial, colesterol, e ele acha que a acetilcisteína vai resolver o problema do fígado dele. E esse cara, por achar essas questões, ele tem a absoluta certeza de que vai estar blindado, de que vai estar protegido. E assim ele vai. E à medida que a gente vai avançando nessa curva, como eu falei para vocês, então nós vamos avançando, vai chegar no cara que começa a ter o conhecimento, que começa a estudar, o especialista no tema, de verdade, sabe? O que estuda, não que propaga coisas de outros pseudo-profissionais, porque tem muito isso na internet, vocês vão ver. Uma série de posts de um médico igual do outro, só muda a logo e a cor do texto. É bizarro isso. Os que ainda tentam melhorar um pouco, eles pelo menos fazem um vídeo, né? Mudando pelo menos o rosto. Então, é triste, é lamentável. Por isso que eu sempre falo para vocês, busquem onde esse seu médico que você vai contratar está se formando.
Tem uma Unisquina aqui que faz medicina. Que tem curso de medicina. Qualquer Unisquina tem. É igual o direito. É igual qualquer outra. Economia. Toda esquina agora tem. Então, saibam investigar o profissional que vocês querem. Então, dando continuidade, o cara que estuda, ele começa a entender que existem riscos associados que o cara do intermediário ele não sabe. Então, por exemplo, a natquinase ela não vai baixar hematócrito. Não vai baixar hematócrito. Ah, mas o fulano de tal que vende natquinase falou que baixa. Baseado no estudo tal. Beleza. Abriu o estudo, leu o objetivo, leu a introdução, metodologia do estudo e os desfechos. Quais foram? Não tem. Pode pesquisar. Acetilcisteína, certo. Melhorou TGO e TGP e algumas pessoas pode melhorar. Mas a inflamação e a fibrose do fígado continuam. Mesmo com o mascaramento do TGO e TGP. Então você melhorou o exame laboratorial, mas não teve desfecho clínico. Ou seja, o problema continuou. Por mais que o exame esteja normal. Mas só quem entende isso é quem está fora dessa curva intermediária e começa a estudar mais. Ah, a telmisartana é muito bom para controle de pressão arterial? É excelente. Para controle de colesterol, ela ajuda, mas ela não é tratamento primário. Se você tem colesterol alterado, tratamento primário é estatina. Ponto. Você sabia que a telmisartana, que foi um exemplo que eu já trouxe em outros vídeos, recomendo que vocês assistam, vou deixar passando no card. A telmisartana, por ela ser um bloqueador do receptor de angiotensina, ela bloqueia o sistema renina-angiotensina-aldosterona e a aldosterona é um hormônio responsável pela captação de sódio e eliminação de potássio. Então, se eu bloqueio, eu perco sódio para diminuir a pressão arterial e retenho potássio. Sabe qual é o problema do potássio alto? Arritmia. Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, ou seja, cãibra no seu coração, parada cardíaca. Sabia disso? Está monitorizando o seu potássio em uso da telmisartana? Poxa, João, não sabia. Ah, o teu médico não pediu? Tudo bem, você está pagando caro no seu médico, porque ele não está te avaliando. O teu coach não pediu, mas assim, ainda assim ele prescreveu? Você está pagando caro no seu coach. E olha que eu estou falando caro não no sentido financeiro. Pode estar fazendo até de graça para você. Mas ele está te colocando em um risco. Que no momento em que você partir, esse coach vai falar assim, ó. Lavo minhas mãos. Como acontece com todos os atletas que falecem. Quantas vezes você viu um coach vir e se pronunciar e dar me faltou a palavra, mas ser solícito à família, ou enfim. E eu não estou falando só, quando eu estou falando coach, eu não estou generalizando a classe. Tá? Estou falando do coach, o cara que maneja todo o progresso do atleta, preparação, drogas, treino, dieta. Estou falando coach isso. Esse coach pode ser personal, pode ser nutricionista, pode ser médico, pode ser farmacêutico, pode ser biólogo, pode ser qualquer área de formação, inclusive nenhuma área. Tem coach que não tem formação em nada. Mas quando eu falo coach, é o cara que maneja tudo do atleta. Esse cara que está responsável por aquele atleta. Responsável pela preparação e pela saúde do atleta. Muitas vezes, são poucos os que eu vi que o atleta teve algum problema e o cara foi lá e prestou um suporte. Prestou um suporte mesmo. Foram poucos que eu vi. E eu admiro esse tipo de conduta. Por mais que, cara, prejudicou a saúde daquele atleta sabia que estava correndo risco. Ninguém também é isento da sua responsabilidade. A partir do momento que você pega uma seringa e injeta em si mesmo, você está aceitando o risco. Ponto final. O coach pode falar, toma 50 gramas de hormônio por semana. Você pode chegar e falar assim, eu não vou tomar. Você pode. Mas você falou assim, não, eu vou tomar. Então você tomou
um termo que eu até vi agora na diretriz da ESC, da Sociedade Europeia de Cardiologia, que eu estava lendo. Uma shared decision make, ou seja, uma tomada de decisão compartilhada. O cara orientou e você fez. Então vocês dois tomaram a decisão juntos e estão correndo risco juntos. Mas são poucos os coaches que vão prestar um suporte quando der algum problema. E você contratar um profissional barato, financeiramente falando, que não vai fazer essa investigação que eu falei, você vai pagar um preço por isso. Ah, João, não tenho condições de investir em um bom profissional. Minha recomendação, não faça nada. Fique natural. Utilize o mínimo de substâncias necessárias. Ah, mas é muito fácil para você falar isso agora. Para mim é muito fácil. Por quê? Durante a faculdade, porque, né, primeiro eu tive um bom suporte familiar. Isso é fundamental para você ter sucesso na vida. Mas eu estudei muito. Enquanto outros colegas estavam aproveitando o ensino médio, faculdade. Eu estudei muito para entrar em uma faculdade pública. Terminei a faculdade, fui servir o exército. E enquanto eu trabalhava em plantão, tava ali com... É porque eu não tô aqui com ele, mas tava aqui com o meu telefone, o meu iPad, ao invés de estar descansando entre um paciente e outro, eu tava fazendo questão. Eu estava estudando. Para quê? Para no final do ano de serviço do exército eu passar na maior e melhor especialização médica do país, que é a USP. Eu poderia só ter descansado, ao invés de ficar estudando e fazendo mais questão e me cansando mais ainda. Mas eu decidi, quando eu optei pela medicina esportiva, por essa especialização, eu decidi, eu vou fazer no melhor. Porque eu vou oferecer o melhor serviço. E se eu oferecer o melhor serviço, eu vou ser bem remunerado por isso, e assim eu vou poder ir a bons restaurantes, eu vou poder ter uma boa casa, eu vou poder ter um bom carro. E se você não oferece um bom serviço, você não vai ser bem remunerado por isso, e você nunca vai poder ter bons serviços de outras pessoas. É uma mão lavando a outra. Se você não oferece algo bom, você nunca vai ter algo bom. Simplesmente aceite isso como eu aceitei há alguns anos atrás, que foi a minha virada de chave. Então hoje eu posso ir num excelente restaurante aqui em São Paulo? Posso. Mas por quê? Porque eu vim de uma trajetória de excelência. E é isso que eu ainda não sou rico. Ainda não sou. Pelo meu conceito, não. Rico para mim é quando eu puder decidir todo santo dia o que eu vou fazer com o meu tempo. Seja trabalhar, seja não fazer nada. Aí eu vou ser rico. E eu não estou falando só de questão financeira. Perceba que eu estou falando de tempo. Tempo para mim é o único ativo, é o ativo mais importante. Então, eu disponibilizar tempo para responder o WhatsApp de um paciente, disponibilizar tempo para responder o Instagram de alguém que vem com dúvida e tudo, esse para mim é o ativo mais importante. Eu estou disponibilizando, inclusive gravando esse vídeo. Esse para mim é o ativo mais importante. Então, hoje eu valorizo muito mais a questão do tempo do que simplesmente a conta bancária. É óbvio que uma coisa tem relação com a outra. Se você não tem dinheiro, você vai ter que dar o seu tempo para conseguir dinheiro. Mas esse não é o ponto fundamental. O ponto fundamental é, se você não tem um bom serviço e não ganha bem, você nunca vai ter bom serviço de outras pessoas. Ponto. Segundo, se você não tem um bom serviço, assim como eu não tinha, e quando eu estava trabalhando de plantão e estudando, era para quê? Para melhorar e assim oferecer um serviço melhor e assim ser melhor remunerado. Então, se você está nessa condição de não ganhar tão bem na sua profissão hoje, aprimora, melhora, especializa. Se você tem duas opções de fazer uma especialização, seja na sua área que for, em um local X, que ninguém nunca nem ouviu falar, ou você pode fazer no top da sua profissão, vai ter que abdicar de saída, de festa, de... Não interessa. Não é o que você quer? Faz. Depois não reclama se não fizer. Depois não vai pedir desconto pro cara que fez um bom serviço, que faz um bom serviço, que teve uma boa especialização. Hoje eu não peço desconto, cara. Eu chego, olha, beleza, qual é o valor aqui? É o valor aqui no cartão, beleza. E no Pix? No Pix é tanto, tá aqui. Porque eu valorizo hoje o bom trabalho. Se você tá pedindo desconto,
É porque você não valoriza o trabalho daquela pessoa. Dito isso, então você que quer fechar a consultoria, cara, falei o valor, é aquele. João, mas eu não tenho condições de pagar. Tudo bem, outra pessoa tem. É meio grosseiro falar isso, né? Mas é uma realidade. Porque quando o serviço é bom, e você vai perceber isso quando você. Se você já faz um serviço bom, você já sabe disso. Mas se você ainda não tem, e você acha que a sua remuneração não é compatível com aquilo que você oferece, vai chegar um momento que você vai melhorando, 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 e vai subindo o valor. E mais pessoas vão pagando, e você vai começar a entender: poxa, eu nunca imaginei que uma consulta ou um serviço meu pudesse ganhar tanto. Mas por quê? Porque você ficou muito bom. E aí quando vem uma pessoa e tenta diminuir o seu valor, você fala: cara, não preciso. Não dá. Não existe essa possibilidade de fazer um descontinho. Não existe. Porque se você não quer, outra pessoa está querendo. Entendeu? Mas para chegar nesse ponto, você tem que buscar sempre a excelência. E por isso que eu falo para vocês, o excesso de informação, o excesso de coaches que vocês estão vendo, o excesso de profissionais de todas as áreas, tá saindo muito caro você pagar pouco. Está saindo muito caro você pagar pouco. Então tomem muito cuidado, porque o maior bem que pode ser roubado de vocês, literalmente, não é o dinheiro, é o tempo. Uma consultoria que você paga de 6 meses, um ano, que você investe, não importa, pode ser R$ 1 milhão. Eu não estou falando de valor financeiro, estou falando de custo financeiro, estou falando de valor. Você investiu R$ 1 milhão em um ano de consultoria. Se aquele cara não é bom e não te ajudou a chegar no objetivo que você quis, você perdeu um ano da sua vida e esse ano nunca mais volta. Já foi. Você perdeu o seu maior ativo. Esse foi o maior custo para você. Dinheiro recupera, ganha mais, enfim. Mas você perdeu o principal, seu tempo. E é isso que eu não admito que o meu paciente perca tempo. Porque boa parte deles são pessoas super ocupadas, são advogados de renome, donos de advocacia, é, eu tenho muito paciente da tecnologia da informação, então são pessoas que estão toda hora trabalhando, elas não querem perder tempo. Tenho pessoas do mercado financeiro que trabalham 60, 70 horas semanais. Esse cara não tem tempo a perder. São empresários que estão gerindo ali 40, 50, 200 pessoas. E ele está super sobrecarregado, então pouco tempo que ele tem que ser produtivo. No trabalho, esse cara tem que ser mais produtivo e eu ajudo ele a chegar nisso. Ele não vai estar disposto a perder tempo. Se ele vem para a minha consultoria, acompanhou, não teve o resultado que ele quis, ele sai. Então eu tenho que entregar o melhor. E ele vai estar pagando pelo melhor. Simples assim. E se eu não consigo entregar o resultado, eu não consigo entregar o suporte que deveria, ele não volta. É muito simples o mercado. Mas mensagem final que eu quero deixar para vocês, tomem muito cuidado com as buscas que vocês fazem. Cara, vi um vídeo no TikTok, vi um vídeo no YouTube, vi um podcast, assim como eu também assisto, tá bom? Eu assisto podcast sobre esses temas. Hoje bem menos porque, cara, eu tenho pouco tempo e o tempo que eu tenho eu estou com os melhores médicos do país. Então, não faz sentido eu deixar de aprender com as referências nacionais na medicina esportiva, na cardiologia do esporte, como tem na USP, como tá no Sírio-Libanês agora, para estar ouvindo podcast de pessoas que muitas vezes não têm nenhuma formação falando sobre o mesmo tema. Para mim, não, porque eu me esforcei para conseguir essa oportunidade. Eu conquistei essa oportunidade, mas tem pessoas que não vão estar lá. Tem pessoas que não vão ter essa oportunidade que eu tenho. E aí vão ter que ouvir um podcast. E ainda assim eu escuto os podcasts. E quando eu ouço uma coisa que eu não tenho conhecimento sobre, eu vou fazer o quê? Eu vou pesquisar. Então o cara citou um exemplo da Nath Kinase, eu vou ver qual foi o estudo que ele citou. Foi esse aqui. Então vamos lá. Abstrato, resumo. Introdução, metodologia. Como que o estudo foi feito, como que o estudo foi conduzido, quais foram os objetivos primários, secundários. Quais foram os resultados, será que teve significância estatística, o que realmente mudou, o que não mudou. Porque é muito comum. Um estudo está investigando um tema X, aí tem um desfecho Y que ele cita, e o cara pega esse desfecho Y, que é favorável para vender um produto dele, e fala: o estudo fulano de tal mostrou que... Não, foi um achado.
E que às vezes o próprio estudo coloca, isso aqui é uma limitação que deve ser melhor investigada. E o cara vai no podcast e fala como se fosse uma verdade absoluta. E aí você vai e compra o produto e esse cara tá multimilionário hoje. E você não só perdeu dinheiro, que isso daí, como eu falei, pra mim é o mais irrelevante, mas você perdeu tempo de progresso e perdeu saúde. E muitas vezes, tempo nunca volta. E a saúde, às vezes, não. Então lembrem-se dos pontos que eu falei nesse vídeo hoje. O barato pode sair muito caro. Essa frase nunca foi tão verdade. É tanto que até o CFM está querendo colocar um OAB para médicos. Uma prova de OAB para médicos. De tão bizarro que chegou o nível da medicina. Antes eram só os caras que estudavam que conseguiam estar em universidades públicas. Hoje, qualquer pessoa faz medicina. Basta ter 10 mil reais, 15 mil reais para pagar de mensalidade. Qualquer pessoa. Tá? Qualquer pessoa. Semi-analfabeto consegue entrar hoje na faculdade de medicina. Consegue até entrar sem fazer prova. Tá bom? Já tem faculdade oferecendo vaga sem fazer prova. Sem processo seletivo. Esses médicos estarão, logo menos, já estão no mercado. Estão vendendo consultoria para vocês. Então avaliem. Cara, será que a minha vida, o meu tempo não vale tão pouco para eu desperdiçar com um profissional ruim? Se você acha que não, poupe seu dinheiro e invista em coisas mais interessantes. Vai passear, vai aproveitar. Ou se você acha que precisa de um bom profissional, esteja disposto a investir mais. Isso é normal. Já deu exemplo em diversos vídeos da viagem para Santos, das máquinas de cortar cabelo, deu exemplo do carro também. Então, poxa, eu quero ter uma Ferrari, eu adoro carro, eu sei que a Ferrari para mim seria o melhor. Você vai ter que pagar no mínimo 1,5 milhão em uma Ferrari. Você não vai comprar uma Ferrari de 50 mil reais. Ah, mas só tem 50 mil reais. Cara, se contenta com a motinha, se contenta com um Celtinha, um usado 2010. É isso que você vai ter pelo investimento. Então é saber se colocar no lugar também e pé no chão. E realidade. Acima de tudo, realidade. Tá ruim nesse momento, está inconformado, assim como eu estive muito tempo e ainda estou. É por isso que hoje eu trabalho 70, em média, 70 horas semanais. No tempo que eu não estou trabalhando, eu estou estudando. Eu sempre estou sobrecarregado, dormindo 4 ou 5 horas por noite. Por quê? Porque eu ainda estou inconformado. Eu preciso aprender muito mais e eu preciso melhorar. Por esse vídeo é isso. Forte abraço.